Aproveitando que hoje é dia 10 de março e a gente ainda está no mês da mulher, e de novo, não quero levantar a bandeira feminista, mas as mulheres eu vejo que se cobram mais que os homens, é natural delas. Então, eu queria deixar essa mensagem de se cobrar menos. Cuidem de vocês, e aí, homens e mulheres, cuidem de vocês para depois poder cuidar dos outros. Tenham isso como mantra de vida, que eu prometo. E as pessoas falam assim, Malu, eu não consigo. Eu falo, gente, tenta por 30 dias, põe na agenda, põe no reminder do telefone, vou me cuidar, vou fazer alguma coisa para mim. Eu prometo que se em 30 dias não mudar a sua vida, volta depois e me xinga. Não tem problema, eu aguento. O especial Mulheres Executivas do Experiências Extraordinárias tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento a clientes e experiência do cliente. E é oferecido pela Van Creative Flower, sua nova e exclusiva forma de presentear com flores. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. E antes da gente começar a falar com a nossa convidada de hoje, eu queria pedir para que vocês nos ajudem a divulgar o nosso projeto, a levar o Experiências Extraordinárias para o máximo de pessoas que nós conseguirmos. A gente tem recebido aqui no Experiências Extraordinárias um conjunto de pessoas extraordinárias, com histórias excelentes, que estão realmente muito inspiradoras, que trazem muitas dicas de carreira, muitos acontecimentos na carreira das pessoas. Tem sido muito legal estar aqui fazendo esse projeto, escutando todas essas histórias. E o nosso objetivo é impactar a vida das pessoas, é impactar a vida das pessoas que estão buscando justamente inspiração, estão buscando um direcionamento de carreira. Então, nada mais bacana do que escutar esses executivos e essas executivas que vêm passando aqui no Experiências Extraordinárias. Então, ajuda a gente, divulga nosso vídeo, deixa seu like aqui no YouTube. Nós estamos em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Spotify, enfim. Não falta opção para você acompanhar a gente. E temos também o nosso site no www.xpxt.com.br. Lá você também consegue assistir os episódios todos e você também consegue escutar os episódios. Então você pode escolher, ou você assiste, ou você escuta, ou você faz os dois, como você preferir, tá certo? Então ajuda a gente, para a gente emplacar cada vez mais esse nosso projeto e levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Hoje a gente está recebendo uma jovem executiva que grava com a gente lá de Nova York. A gente está gravando, são 8 horas da manhã aqui no Brasil, muito mais cedo lá em Nova York. Se eu não me engano, a gente está com 2 horas de diferença para trás. Então ela acordou mais cedo para estar aqui com a gente hoje, abriu esse espaço na agenda dela. Hoje a gente vai conversar com a Malu Neri. Há 17 anos, a Malu organiza grandes eventos pelo Brasil e no exterior, e fora do Brasil. Ela é graduada em Administração de Empresas e Marketing e fez MBA em Economia de Empresas pela USP, com extensão em Grenoble. Depois você me ajuda a falar, Malu, porque eu sei que tem uma pronúncia francesa. Eu até coloquei no Google para ver como era, mas não decorei. Na França. Foi convidada pela gigante Messe Düsseldorf para gerenciar um escritório no Brasil e desde 2014, através da M, representa todas as feiras da companhia no país. Não somente os eventos que acontecem na Alemanha, mas no calendário completo de todo o globo. Está à frente da idealização da edição brasileira da Feira Médica, maior evento mundial do setor de saúde. Malu, muito obrigado por você estar aqui hoje. De novo, eu sei que está cedo, está frio aí em Nova York, mas é um prazer enorme, uma honra ter você aqui. E eu queria então abrir para você se apresentar para a gente também. Rodrigo, obrigada pelo convite, né? Você e Elis, porque esse projeto é um projeto que eu considero essencial. A gente tem que escutar a experiência dos outros. Eu, pelo menos, eu amo isso, né? Toda vez que eu escuto a experiência de alguém, alguma coisa eu aprendo. Até que seja o que não fazer, a gente acaba aprendendo. E esse projeto é muito legal, o seu e da Elis, então eu queria agradecer o convite. Aqui em Nova York tá frio, são 6h11 da manhã, mas eu gosto de acordar cedo, porque a gente já acorda, né? Daqui a 1 hora, quando eu for falar com as pessoas, eu vou falar, olha, eu já fiz um monte de coisa hoje, então queria agradecer.
Muito legal. Malu, você é herdeira dos maiores sobrenomes de organização de grandes eventos no nosso país, né? O seu pai, ele é um grande executivo dessa área. Eu queria começar a nossa conversa por aí, né? Eu sei que você começou muito cedo e eu sei que seu pai fez você passar por diversas áreas na companhia dele. Como é que começa a sua carreira? Como é que foram esses primeiros passos? Como é que é trabalhar na empresa da família, em algum momento se desconectar? Olha, a gente tem tanta coisa para falar, eu estou super empolgado com a nossa conversa aqui hoje. Ó, eu vou te falar que tudo que você falou passa um filme na nossa cabeça, né? Quando a gente conta a Aham, história. Mas é, meu pai e minha mãe sempre falaram, nós somos dois lá em casa, eu hoje com 36 e meu irmão com 30, são aham, 6 anos de aham. diferença. E meus pais sempre falaram, vocês podem ser o que vocês quiserem. Eu falo, não, vocês não me deram essa opção não, porque desde pequeno eu estava Uhum. dentro do pavilhão. Quando que eu ia ter essa opção? A única coisa que eu vi na vida era feira. E aí meu pai ficou olhando assim, eu falo, não era para ser o que quiser. Mas brincadeiras à parte, eu gosto, né? É diferente. Meu Aham, irmão tentou, e quem trabalha com evento sabe, ou você ama ou você odeia. é Não verdade. existe meio Uhum, termo, Rodrigo. Porque assim, a uhum, dedicação, os picos que você tem, né, de adrenalina, eu falo, tem gente que ama e tem gente que não vai nunca se adaptar a isso. uhum, Então eu acho que eu fui sim picada pelo mosquitinho de eventos. Eu comecei cedo, não foi uma obrigatoriedade dos meus pais, eu quis. Eu falei, não, eu quero uhum, começar cedo, eu quero começar, até porque eu ia muito para os eventos. Meu pai, além de ter empresa, era presidente de associação de classe, então eu viajava muito com meu pai já, e aí uhum, acabei conhecendo muita gente no caminho. E com 16 anos eu comecei a trabalhar na empresa dele, com 16 para 17. Trabalhava meio período, e ele achou que a ideia seria boa. Hoje existe nome para isso, né? Projeto de aham, trainee. Há 20 anos aham, atrás era assim, a filha passando por todos os departamentos da empresa. aham, E aí ele me jogou lá. Daí eu passei por tudo, contabilidade, cobrança. Gente, eu detestava cobrança, ficar ligando para as pessoas para cobrar, que vergonha que eu tinha. É, primeira função que ele me deu foi ficar do lado da secretária dele durante 30 dias vendo tudo que ela fazia. Eu ficava sentada vendo como era o dia a aham, dia dele e dela. Eu falei, gente, tem coisa mais chata do que ficar vendo os outros trabalharem. Mas eu acho que isso foi muito importante, porque é base. Então a gente uhum, sabe o que é chato, o que não é, o que é bom. Isso demorou mais ou menos uns 9, 10 meses, e aí eu decidi que eu queria ficar no marketing, na parte operacional. Naquela época era muito. A empresa do meu pai tinha essa ligação do marketing e do operacional trabalhar muito junto, não tinham departamentos muito separados. Foi uhum, super importante. Eu acho que é a posição que eu gosto, até hoje a coisa que eu mais gosto é isso, é ficar no operacional, é montar projeto, ver o projeto sendo realizado. Eu falo que eu não tenho viés comercial, por mais que eu visite cliente e ajude a vender, não é o que eu gosto de fazer. uhum. E você começou com 16 anos, nessa, Eu nessa comecei primeira função, caramba, bem jovem, né? bem Ou seja, jovem. você tinha tudo para ser herdeira, né? Ou seja, ficar em casa e se dedicar a outras coisas, mas você foi para dentro da empresa do seu pai para começar a sua carreira já bastante jovem, né? É um belo exemplo, inclusive do seu pai, né? Porque muitos pais talvez protegessem mais, não proteger, mas talvez deixassem para envolver a família, os filhos mais para frente, né? Mais com mais idade, né? Mas você É, falou uma frase que eu tenho muita amiga, né, que fala, eu tenho algumas amigas que decidiram na vida não trabalhar, cuidar da aham, família, e tá tudo bem, cada um tem uma decisão, e elas falam, mas você é herdeira, por que que você... Eu falei, mas eu sou herdeira do negócio aham, dele, eu sou herdeira também do aham, sobrenome dele, né, então aham, é uma coisa que a gente no setor tem um lado pesado de você ter alguém conhecido no setor que você escolheu trabalhar com um sobrenome conhecido, né? Ele é pesado de uhum, carregar, ao mesmo tempo ele abre muita porta. Então é como você escolhe ver isso. Eu escolho uhum, ver que eu tenho sim, eu herdei um passado maravilhoso e que eu consigo, né, uhum. levar isso comigo para o futuro. Legal. Malu, em 2011, vocês passaram por um processo de fusão com uma empresa italiana, né? Você estava há quanto tempo já trabalhando na empresa do seu pai? Aí eu trabalhava com meu pai já tem 10 anos, já há 8 anos eu trabalhava com meu pai. 8 anos. E você foi para a Itália. Você foi. Foi- Eu fui Como vendida, que é essa Rodrigo. Ele história? vendeu a empresa e me vendeu junto.
Ele falou, toma, porque o bagulho é seu. Olha, você vai levar a empresa e vai E levar ganha a também a filha. Malu junto. Que boa, essa é muito boa. Não, E em como foi 2011, isso, Malu? em 2011 Aham. a gente começou um processo de fusão, a gente já tinha alguns acordos internacionais, e aí meu pai achava, né, que o melhor jeito de internacionalizar a empresa era se juntando com um grupo multinacional. Então a gente começa esse processo de fusão, que eu falo, gente, o processo de fusão demorou 14 meses, ele é mais longo que uma gestação. É Uhum. impressionante, só quem passou por um processo de aquisição, de ser comprado, sabe o que é. É assim, você tem que abrir todas as contas, ainda mais uma empresa familiar, né? Todas as contas Aham. da sua família, explicar cada gasto dos últimos 10 anos, você nem lembra mais o que você Aham. gastou, cada investimento, cada bem pessoal, porque empresa familiar tem essa mistura, né, de bem pessoais com bens Aham. Da corporativos. empresa. Uhum. Então demorou 14 meses. Quando acabaram esses 14 meses, a gente já tinha passado por briga, olha, foi um caos. E aí meu pai Uhum. fica na operação do Brasil e eu vou Uhum. para a Itália para fazer o processo de internacionalização de alguns eventos. É uma Uhum. experiência fantástica, porque eu saio de uma empresa familiar pequena comparado com o grupo italiano, né? Nós éramos aqui no Brasil 120 funcionários, não era tão pequeno assim, mas era uma empresa familiar. A decisão basicamente era tomada no café da manhã e no jantar em casa. E aí eu vou para uma Uhum. multinacional pública. Então, na Uhum. Itália, que tem toda uma burocracia de empresa pública que tem em qualquer lugar do mundo, para você gastar 500 euros, você tem que ter assinatura de 6 pessoas. É, Uhum. então, foi um choque de realidade, mas foi um aprendizado. E eu vou para a Itália no momento assim: você vai gerenciar essa equipe de 6 pessoas que não falam Uhum. inglês, e eu não falava Uhum. italiano. Então, foi um Uau! caos, foi muito legal. Aham. E o italiano tem essa coisa, né, do falar o idioma deles, né? É uma coisa bastante forte na cultura Muito, deles, né? muito. Uhum. E aí era muito engraçado, porque meu primeiro mês, eu comecei a fazer aula de italiano, né, loucamente, e aí o meu primeiro mês eu saía com a equipe para almoçar no refeitório, o pavilhão lá fica afastado da cidade, então você não vai no centro, você fica o dia inteiro no pavilhão. Eu ia almoçar com eles, eu ficava na mesa observando tudo, eu nem comia, porque eu queria absorver a quantidade maior de palavras que eu podia para aprender. O bom é que eles tomam café o dia inteiro, então cada pausa para o café eu aprendi alguma coisa. Aham. Você teve um mega intensivão de italiano nos primeiros meses, né? Tudo. Tinha uma das meninas da equipe, logo que eu cheguei, ela estava acabando de organizar o casamento. Então, tudo de casamento eu sabia, falar tudo. Aham. Eu tive na Itália no final de 2019, comecinho de 2020, um pouquinho antes da pandemia, e eu sofri bastante também, porque eu não falo italiano, e eu gosto, quando eu vou viajar, eu gosto de viver um pouco a cultura local. Então eu saio do mainstream, da onde vão os turistas, né? Então eu pego um Airbnb lá num bairro de Roma, lá no interior da cidade de Roma e tal, não sei o quê. E a gente sofreu bastante, porque a gente não conseguia falar o italiano, mas eu fazia parecido, né? Obviamente foram 20 dias, não deu para aprender muito, mas eu fazia parecido, eu ficava prestando atenção, né, para ver se eu conseguia captar ali algumas palavras, ia no Google. Olha, foi uma aventura, viu? Foi, Assim, eu foi falo muito que legal. o italiano, ele é muito aberto a conversar, né? O que ele gosta de Aham, fazer é tomar café e conversar. é, Mas os italianos de mais idade não falam inglês mesmo. Os jovens aham, já estão mudando um pouco essa realidade. Bem uhum. parecido com a nossa realidade no Brasil, Sim, né? a Não nossa tem, realidade do Brasil, exatamente. Uhum, não tem muita diferença. A única exatamente. diferença é que as vilas são muito pequenas. Então, dependendo da Aham. cidade que você tá, é um vilarejozinho, mas é isso que faz parte da aventura, né? Uhum. E você morou lá há quanto tempo? Eu morei lá 2 anos. Então, eu fui, 2 anos. né? A venda Uhum, foi realizada entre 2011 e 2012. Eu mudo para a uhum, Itália em 2013, no comecinho do ano, com o uhum, objetivo da internacionalização, porque quando a gente faz a venda, eu já estava cuidando, o operacional da empresa já acontecia naturalmente, já tinham equipes maiores, e eu já estava cuidando dessa parte de internacionalização. E a gente fez um uhum, movimento diferente, né? Normalmente, os eventos grandes vêm para o Brasil. A gente tinha um evento no Brasil que era líder na área de reabilitação, e a gente fez um projeto para exportar um evento brasileiro com nome brasileiro, DNA brasileiro para fora. uhum, Então esse projeto uhum, ele começou muito audacioso, não era assim, vou fazer uma feirinha na Itália. Não, a gente tem uma uhum, mega feira no Brasil, a gente vai fazer Itália,
China, Singapura, Itália, China, Singapura, Turquia e África do Sul no primeiro ano. Então a gente vai para Uhum. 5 países. E eu era diretora de projeto. Para cuidar desses 5 países do Brasil, minha agenda era pior do que hoje. Assim, acordar às 5 da manhã tá ótimo. Eu acordava 3 da manhã, Era lucro. 2 da manhã, eu Uhum. não sabia onde eu estava. Daí eu falei, não, se eu estiver em Milão, eu estou centralizada, né? Uma vez que eu estou em Milão, para eu ir para a Turquia são 3 horas, para eu ir até Uhum. para a África do Sul, eu estou mais perto. Então eu Uhum. resolvi ir para Milão, e aí tinha essa equipe, e fazer esse processo de internacionalização. Eu fico em Milão de 2013 a dezembro de 2014, são 2 anos Uhum. completos. Eu já ia muito, né, no processo da fusão, eu já comecei a ir quase que todo mês, ia a cada 6 semanas, mais ou menos, essa era a minha agenda. E eu vou Uhum. falar, não é uma vida ruim, né, Rodrigo? Você não é que tá Uhum. mudando É. É para um lugar verdade, remoto. eu tenho que concordar. Morar em Milão não é nada mal. E não era morar em Milão, né? Era morar em Milão e estar no Brasil a cada 6 semanas, porque depois eu inverti. Então, primeiro eu estava morando no Brasil e estando em Milão a cada 6 semanas. Depois eu inverti. Uhum. Ficava em Milão e vinha para o Brasil a cada 6 semanas. Então, não dá nem tempo de sentir saudades da família, tá? A relação da família até melhora. Ô Malu, aí vocês vendem a empresa, você vai para a Itália, né, passa essa temporada, né, tem todos esses desafios, mas aí tem a história do seu pai não se adaptar à venda da empresa Não. E sair da empresa que ele vendeu. Não é meu pai que Como é não se isso? adapta, é a família que Uhum. não se adapta, né? É o que eu Uau. falei, você Uhum. passar de uma cultura de gestão empresarial familiar para uma cultura de gestão de multinacional. Então, você Uhum. imagina, meu pai estava 35 anos na frente da empresa dele, que ele fundou Uhum. sozinho, Que ele e aí fundou. alguém Uhum. vira para ele e fala: eu quero um relatório de Excel. Meu pai faz tabela de Excel. Uhum. Lógico, aí colocou uma pessoa para fazer isso, mas toda essa questão foi muito desgastante. Esses 2 anos foram muito desgastantes. E aí um dia eu Uhum. tô na Itália, e assim, o bicho já estava pegando, e meu chefe da Itália me chama e fala: olha, a gente vai separar do seu pai, vai demitir seu Uhum. pai da posição de CEO. Eu falei, peraí. Meu Deus. Eu falei, olha, como Uhum. funcionária, a minha posição aqui, eu falei isso para ele, entender o porquê que você está fazendo isso, se não dá, não deu. Mas, como filha, minha obrigação é sair dessa sala e ligar para o meu pai. Então, eu Uhum. tenho aqui, né, 2 posições. Ele falou, não, eu sei, pode ligar. E aí eu liguei para o meu pai e ele falou, na época, meu pai falou, eles não vão fazer isso, imagina. E eu falei Uhum. para o meu chefe, eu falei, se isso acontecer mesmo, eu quero estar bem longe. E aí na outra semana Uhum. ele falou, surpresa, você vai para a Coreia, tem um evento lá em Seul que eu quero que você veja. Eu falei, já entendi, chegou o Uhum. momento. Porque eu estava num fuso horário de 12 horas, né? Que eu falo, foi Uhum. maravilhoso, não atendia telefone, estava focada no evento que eu estava trabalhando em Seul. Sempre, né, sempre fiz essa parte internacional de viajar que eu gosto, então pronto. Uhum. Mas eu falei para o meu chefe, procura alguém para o meu lugar, eu treino. Quanto tempo você precisa? Ele pediu 90 dias, então da saída do meu pai para minha saída foi uma diferença de 90 dias. Uhum. Não tinha como eu continuar, né? Meu chefe até falou: nós não queremos que você saia. Eu falei: como é que eu fico numa empresa que Uhum. judicialmente está brigando com meu pai? Uhum. Não Não vejo tem isso como, né? funcionar. Uhum. Não. Uhum. E aí E aí você pronto. teve. E aí eu Uhum. pego um avião e vou até a Alemanha. Uhum. Assim, tudo. Olha, foi tudo em 15 dias. Em 15 dias eu tive a notícia, fui para a Coreia, voltei, fui para a Alemanha avisar os meus parceiros alemães, que já era Messi Düsseldorf nessa época. Nós tínhamos Uhum. 2 eventos em joint venture com eles no Brasil, na área de petróleo. Eu falei, olha, estou saindo da empresa, mas eu vim aqui avisar para vocês pessoalmente. E é o que eu sempre falo, Rodrigo. As pessoas falam assim, ah, você tem sorte, você tem histórico familiar que te ajuda a abrir as portas. Concordo, não nego. Já Uhum. neguei muito no passado. Hoje eu falo, gente, ainda bem que Uhum. eu tenho. Que bom, vamos Uhum. usar isso a Uhum. favor. Mas existe a questão de você ter a sorte, mas estar no lugar certo, no momento certo. Se você não se mexe, Uhum. se você fica o dia inteiro em casa, não pensa que isso vai acontecer. E aí eu Uhum. peguei, fui para a Alemanha. Quando eu chego lá e falo, estou saindo, o meu grupo alemão fala, não, peraí. O nosso representante no Brasil, que está há 28 anos, vai se aposentar. A gente te dá o escritório no Brasil. Eu, assim, oi, caiu Uhum. no meu colo, né? Ainda Aham. bem. Mas só caiu no Aham. meu colo porque eu estava lá. Porque se eu não estivesse lá, não Claro. ia cair no meu colo. Exatamente isso. Exatamente isso. Uhum. E daí isso era Foi buscar, maio, né? Foi buscar a oportunidade, né? fui Uhum. buscar. E aí isso era maio e eu falei para eles, tá tudo ok, vou montar o escritório, mas até dezembro eu estou num período sabático. E aí o pessoal faz assim, né? Sabático com 29, 28 anos,
como assim? Ninguém faz sabático com 29, 28 eu tinha. Eu falei, eu vou fazer, porque foi muito pesada essa questão da venda, da internacionalização, da quantidade de viagem que eu estava vindo, do relacionamento do meu pai. Eu precisava organizar minha cabeça, organizar minha vida. Então eu trabalhei até julho. Não vou esquecer, julho teve Copa do Mundo, né? Famoso 7-1, ainda bem que eu não estava em nenhuma empresa. E você indo para uma empresa alemã? Meu Deus. Falei, ainda bem que ainda não comecei oficialmente, porque ainda não tem essa intimidade. Porque senão o pessoal ia pegar no seu pé, né? A única brasileira, né? E daí nesses 6 meses, eu continuei morando em Milão, eu só voltei para o Brasil no comecinho de janeiro, mas assim, eu voltei para o Brasil dia 9 de janeiro de 2015, no dia 12 a empresa estava funcionando com 4 funcionários. Fui para o Brasil algumas vezes nesses 6 meses, organizar o local da empresa, comprei um conjunto comercial, fiz reforma à distância, contratar funcionários, contratei gente que já trabalhava com eles antes, mas gente da minha equipe antiga, e aí a gente começa a empresa em janeiro, oficialmente em janeiro de 2015. De um jeito assim, né? Primeiro representando os eventos de fora, e a partir de 2019 com eventos autorais no Brasil, porque eu tinha um período de não compete. Quando eu saio, né, da empresa, eu tenho um período que eu não posso organizar eventos no Brasil. Eu esperei o dia para voltar a organizar, foi impressionante. A data era 19 de março de 2019. Nesse dia eu já lancei evento. Então eu estava ansiosa. Legal. Deixa eu parar a sua história aqui para a gente entender o que vocês fazem, né? Eu acho que é legal a gente trazer um pouco desse contexto. Claro, né, vocês trabalham com evento, organização de grandes eventos, trazer eventos grandes para o Brasil, mas conta um pouco para a gente, o que exatamente vocês fazem em eventos, como é que vocês criam um evento, como é que isso funciona? Na verdade, assim, isso é uma pergunta muito boa, porque as pessoas, eu brinco que quando eu era pequena na escola, eu falava, meu pai faz feira, e as minhas colegas de colégio achavam que meu pai tinha uma barraca de pastel na feira. Essa era o entendimento, e não tem problema, né? Eu falava, não, gente, mas não é isso que meu pai faz. Era confuso. Feira comercial, feira em pavilhão, no Center Norte, no Imigrantes, e a gente faz eventos comerciais industriais, então feiras de máquinas. Eu tenho poucas feiras que não são de máquinas, uma feira de vinho, mas normalmente, por exemplo, a Medical Fair Brasil, que é o nosso projeto novo no Brasil, é uma feira de equipamento, produtos e serviços médicos hospitalares. Então, a empresa que tem uma máquina de raio-x vai ser meu expositor, e o hospital que compra esse tipo de máquina é o meu visitante. A Messe Düsseldorf é um grupo alemão, as maiores feiras estão na Alemanha, não é à toa, né? A Alemanha teve que se reinventar após-guerra, então eles começam a fazer feira para atrair as pessoas para irem para lá. E a Messe Düsseldorf é um grupo que é um dos maiores do mundo. Eles têm hoje escritórios em 71 países, e um dos escritórios é o escritório do Brasil, que é o escritório que eu sou sócia e lidero o time. A gente tem 2 atividades principais. A primeira é organizar eventos no Brasil, feiras comerciais e industriais. Então, é feira para a indústria, e a gente não faz qualquer tema. A gente faz temas que estão no nosso portfólio mundial, porque a gente acredita nessa aliança benéfica de ter pessoas desse setor em 71 países. Então, se você falar, Malu... Como, por exemplo, a Feira Médica. Exato, ela já tá presente em 13 países, então é muito mais fácil a gente ter ali uma roda girando nessa indústria. Você falar para mim, Malu, vamos fazer uma feira de casamento? Não vou, não estou nessa indústria, não conheço. Posso até desenvolver o projeto? Posso, mas é muito mais difícil. Então, a gente se contém nas indústrias que a gente trabalha, e acredita, já é bastante. E, do outro lado, nós organizamos a ida de empresas brasileiras para os eventos da Messe Düsseldorf no mundo inteiro. Então, a gente tem grupo que vai para a Alemanha, a gente tem grupo que vai para Singapura, para Tailândia, para a Índia. Na Europa é bem focada na Alemanha mesmo, até porque não tem um porquê na Europa você ter grandes eventos competindo entre países, tudo é muito perto, né? Então, a gente foca tudo onde é a nossa base na Alemanha, mas Europa, Estados Unidos, agora eu estou aqui em Nova York numa feira, a gente trabalha bastante Ásia, por exemplo, agora, que é um foco grande, né? Mesmo na pandemia, a gente tem trabalhado bastante Ásia. É bem legal, assim. E aí a gente tem essa estrutura. Que bacana. Agora, para deixar bem claro para quem está assistindo ou ouvindo a gente, né? O que é esse trabalho que vocês desenvolvem. Você é muito jovem, 36 anos, né, já com essa bagagem imensa de carreira, passou por uma fusão de empresa,
que era uma empresa familiar, depois virou uma empresa não familiar, e aí você buscou uma parceria, né, virou CEO dessa empresa no Brasil, cresceu essa empresa no Brasil. Quais são os desafios de ser uma CEO jovem no nosso mercado? Isso tem alguma relevância, você ser jovem? Isso causa algum tipo de impacto, além desse impacto positivo, né? De você falar, nossa, você tem 36 anos, já tem essa história toda, né? Como que você vê essa questão da idade, de ser jovem com o mercado? Olha, eu vou te falar, nos últimos anos eu tenho sido muito abordada para falar sobre feminismo. Então, as pessoas me chamam para falar como é que é ser mulher no mercado de feiras, que é um mercado muito masculinizado. Eu não vou falar que é machista, porque eu não acho que é machista a esse ponto. E eu falo, gente, meu maior desafio não é ser mulher, é ser jovem. Porque toda feira, a base da feira é você estar relacionado com o setor e a indústria daquela feira. Normalmente, para você estar relacionado, você tem que estar relacionado com associações. Então, eu transito no meio de pessoas muito mais velhas do que eu e normalmente homem. Eu estou muito acostumada a sentar numa mesa, que eu sou a mais jovem, mas não é que eu sou a mais jovem por 5 anos, eu sou a mais jovem por 30 anos. Eu tenho um grupo de trabalho que o mais jovem tem 74. Então, é muito louco isso. E eu já passei do momento de me estressar por ser mais jovem, com comentários, por exemplo, cala a boca porque você é jovem. Eu já escutei muito isso em reunião. Fica Sério? quieta. Nossa, demais. Mas isso não me incomoda. Eu falo, tá bom, vou ficar quieta mesmo, vou escutar e vou aprender, vou absorver aqui o máximo que eu puder absorver. Vou colocar essas pessoas, porque se eu tô sentada nessa mesa, Rodrigo, a gente tem que, eu falo isso para todo mundo, a gente tem que escolher o prisma que a gente olha, né? São escolhas que nós fazemos. Eu tô sentada numa mesa que tem 10 homens, o mais novo tem 74 e eu tô ali. Eles têm mais vivência do que eu, isso é um fato, não posso negar. Alguma coisa eu vou aprender ali, talvez eu possa ensinar alguma coisa. Mas se eu tô sentada naquela mesa é porque já está aberta a minha porta. Então, exatamente. vamos colocar esse pessoal para trabalhar para mim, né? Ao invés de brigar com eles, ao invés de tentar usar força, de mostrar por que eu tô lá. Se eu estou lá, existe um valor. Eu escolho olhar por esse lado. E eu falo isso para todo mundo. Quando as pessoas falam, mas é porque eu sou mulher, porque eu... Mas eu acho que quando você perguntou os maiores desafios, eu vou voltar. A idade, isso é um desafio o tempo inteiro. Tá. E eu brinco, né? Quando as pessoas falam, você é muito jovem, eu falo, ainda bem, tenho mais tempo para errar, vamos para frente. E a outra excelente coisa... ponto. Não, eu falo, eu tenho mais tempo. E a outra coisa que eu escuto muito, quando eu vou fazer um projeto novo agora, com esse investimento da Medical Fair no Brasil, eu escutei do meu CEO alemão, a gente vai investir isso aqui, o business plan é maravilhoso, demora, né? O retorno de feira demora tal, mas vem cá, você tem, quando a gente aprovou o projeto, eu tinha 33. Ele falou, você tem 33, você não vai querer ter outro filho? Porque eu tenho um filho já. E eu assim, por que essa pergunta é relevante? Não, ela é relevante, porque se eu vou investir isso no Brasil, eu preciso saber quem vai cuidar do meu dinheiro caso você escolha ter outro filho. Então, trabalhar com alemão é bom, mas é porrada, porque alemão é direto, né? Não é que nem a gente latino-americano, que faz aquela coisa, todo mundo... Não, o cara pergunta na sua cara e você tem que ter um planejamento. Então, eu escuto muito isso, até hoje. Eu escuto a questão de ser jovem e a questão se eu vou parar para ser mãe de novo ou não, como que é essa relação. E é muito louco, né? Porque a minha vida é muito louca e eu já tenho um filho e as pessoas sempre vão perguntando mais, se vai ter o segundo, se vai ter isso, se vai ter aquilo. É sempre assim, né? Quando você vai casar, aí você casa. Quando você vai ter o primeiro, aí você tem o primeiro. Quando você vai ter o segundo, aí no segundo para, tá? Se você for ter, o pessoal não pergunta mais. Eu tenho 3, parou no segundo. O terceiro foi surpresa. Não, o terceiro causa espanto nas pessoas. O quê? Vocês são loucos? 3 filhos? É assim que funciona, né? Mas você sabe que essa pressão que você está falando, no Brasil, ela ainda é muito maior na mulher, obviamente, por causa da licença maternidade. Mas na Europa ela existe no homem também, né? Na Alemanha, o homem, se for o primeiro filho do homem, ele pode tirar 1 ano de licença a paternidade. Olha, 1 ano. E é muito justo isso. É muito justo, muito. Porque o homem tem um papel muito importante ali nos primeiros meses do bebê, né? É muito importante dividir isso com a Rodrigo, esposa, eu te né? digo uma coisa.
o homem, eu falo isso para todas as minhas amigas, eu estou naquela idade de 36 anos que eu tenho muita amiga que está congelando e está pensando em produção independente. Eu falo, gente, o Aham. homem ele é necessário, não é para te ajudar só com o bebê, não, porque você pode Uhum. contratar babá, hoje em dia você pode tudo. Ele é necessário na sua ajuda psicológica, ele é um apoio, Sim. porque assim, eu Uhum. lembro que a gente vive uma montanha-russa de hormônios, De é emoções. natural, Uhum. é químico, e a Lili, né, o Ricardo, era meu apoio 24 horas por Uhum. dia. Eu acho que isso é Uhum. necessário, você ter com quem dividir. Rede de apoio. Uhum. Aproveitando que a gente tocou nesse assunto mais pessoal, como é a sua vida pessoal? Você está aí em Nova York, você tem um filho pequeno, ele está aí com você, ele está aqui, né? Como é que você lida com essa questão da maternidade e de ser uma executiva, né, que tem suas atribuições? O que você faz para descansar? Porque eu não sou do mercado de eventos, né? Mas na empresa que eu trabalho, na Gênesis, e em outras que eu já trabalhei, eu era cliente de empresas que faziam eventos. E é uma doideira, né? É um negócio assim surreal, né? Porque tudo tem que funcionar, tudo tem que, né? Se faltar uma luz, se o cara puxa ali um cabo na hora errada, enfim, é uma doideira, né? Como é que você lida com isso? Como é que você equilibra a tua vida pessoal e profissional? Olha, são coisas muito diferentes, vida pessoal e profissional, quando você é dono do seu negócio, né? Você sabe Aham. disso, você tá Sim, com sim. projetos próprios. Quando você é dono do negócio, essa separação ela é bem complicada. Eu sou uma mãe muito prática, muito, mas eu sou muito prática. Eu tenho aprendido cada dia mais na minha vida a ser prática com tudo. Então, Uhum. ter respostas rápidas, não sofrer, não levar culpa com nada que eu faço. Tudo que eu faço, ele é para mim primeiro e depois para minha família. Então, isso é Uhum. uma separação que eu falo para as minhas amigas que as pessoas precisam aprender, né? Nós, e não é nós mulheres, nós seres humanos, você também, Uhum. você é a sua prioridade. Eu estava até ontem conversando com ele sobre isso. Quando eu sempre pergunto para as pessoas antes de bater esse papo, eu falo assim, qual é a sua prioridade? Normalmente as mulheres vão responder família e trabalho, Uhum. e normalmente homens me respondem trabalho e família, nessa ordem. Eu Uhum. falo, gente, vocês Uhum. estão todos errados, tá? A sua prioridade tem que ser você. Então, Uhum. você é a sua prioridade. Você estando bem, todo o resto vai estar caminhando de forma melhor. E com o Nicolas eu não faço diferente. Eu Uhum. estando bem, eu vou ser uma melhor mãe para ele, eu vou ser mais presente quando eu estiver ali. E quando eu não estiver, eu agradeço muito a tecnologia, né? Porque hoje Uhum. em dia a gente tem essa facilidade de viajar, falar no FaceTime, estar presente, atender a qualquer momento. Mas eu carrego ele comigo, viu? Vou te falar uma coisa, ele está aqui em Nova York, Aham. e aí cada viagem é Aham. uma experiência, assim. Essa vez eu trouxe a minha mãe, quando não é minha mãe vai ser meu pai, que meu pai é um excelente avô e faz tudo também. Quando não dá para levar ninguém, ele fica. Eu não faço nada que coloque ele num alto nível de estresse, quando ele era muito bebê, né? Minha primeira viagem, ele tinha 2 meses e meio, eu sabia que eu ia ter que fazer um Uau. projeto na Alemanha, Uhum. então, do dia que ele nasceu até 2 meses e meio, eu fui congelando o leite, e era uma Aham. viagem numa semana onde eu estaria, né, na Alemanha, o pai dele estaria na China, em outro projeto, Aham. porque o pai dele trabalha comigo, e Aham. ele ia para minha mãe com 2 meses e meio, tipo, independente, vai. E as pessoas falavam assim para mim, ai, e aí vem a pressão externa, que é muito maior do que a interna. As pessoas falavam, É como é que você vai verdade. deixar seu filho? Você é uma desnaturada, você vai entrar no avião e vai chorar. Gente, eu entrei no avião, eu falei, que delícia, eu tô sozinha, vou dormir, que maravilha. Vou ter algumas noites de sono contínuo. 12 horas sem ninguém encostar no meu peito, sabe? Essa romantização, eu falo, não tem que ter, vamos ser prático. Ah, mas Que ele não sente belo sua ponto de falta? vista. É óbvio que ele sente minha falta, é óbvio que eu sinto a falta dele. Isso eu falo, gente, todo mundo vai ter um trauma. Se você for uma mãe super, hiper protetora, vai criar um trauma. Se você for uma mãe Sim. distante, vai criar um trauma. Eu falo, Uhum. para isso que o psicólogo tá aí. Se precisar, vai para terapia. Agora, a vida ela não pode parar, ela tem que ser Uhum. cíclica e contínua. E para ele, eu acho que é uma oportunidade muito boa, né? Eu, pelo menos, eu via por esse ponto de vista com meu pai. Quando eu tinha a oportunidade de viajar com meu pai, foram muitas, é a oportunidade de conhecer o mundo. Então, Sim, ele está tendo sem a essa menor sombra oportunidade. de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. E é muito sobre. Eu acho que eu, por exemplo, né, pai de três filhos, e o meu menor vai fazer 1 ano e 11 meses agora, É quase um 2 bebê aninhos. ainda. É um bebê ainda, né?
E a diferença dele do meio são 7 anos, né? O do meio tem 8. Então a gente ficou muito tempo para ter ele. E é uma coisa que eu venho ainda tentando aprender a fazer, que eu não tenho todo o tempo do mundo para eles, mas o tempo que eu tenho tem que ser o melhor tempo possível, né? Não é uma matemática fácil para mim, né? Executivo de uma multinacional também, né? Cheio de compromissos, pressões externas e tudo isso. Mas primeiro, assim, eu concordo absolutamente com você, é um ponto de vista fantástico de que a sua prioridade inicial é você mesmo, né? Você estando equilibrada, saudável, né? As coisas tendem a se encaixar, né? E o momento que você está, né, dedicado àquele papel, seja ele profissional ou pessoal, você deveria estar dedicado 100% àquilo, né? E prover para o seu filho a possibilidade dele te acompanhar, sem dúvida, é um negócio assim que vai trazer muita bagagem para ele, né? Como ser humano, como você mesmo acabou de dizer que trouxe para você mesmo. E o que você gosta de fazer além de viajar, trabalhar, cuidar do Nicolas? O que você gosta de fazer? Misturar tudo. Eu sou a louca que mistura tudo, né? Boa! Assim, tem feira em Nova York 2 dias. Eu falo, tá, 2 dias em Nova York e feira. Então, peraí, eu preciso chegar um dia antes, ir embora um dia depois, já são 4. Então, vou fazer uma semana, levo pai, levo mãe, levo filho, papagaio, organizo. Aí, em janeiro, por exemplo, fui para Dubai a trabalho, vou levar uma amiga. Mas eu faço bastante esporte. Eu gosto. É uma coisa que eu acho que me dá mais energia. Eu sou a louca, né, para quem não leu, não teve a oportunidade de ler o livro Milagre da Manhã, eu recomendo. Então, eu sou a louca que acordo ali entre 4h50 e 5h20 todo dia para fazer meu esporte de manhã. Final de semana eu vou jogar 3 horas de tênis. Eu sou uma pessoa bastante ativa. Eu acho que quanto mais ativo você é, mais energia você tem. Agora, uma coisa que na pandemia eu aprendi, e eu não sabia que era tão bom, é organizar a rotina do sono, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre fui uma pessoa extremamente organizada, viajando muito, mas eu acho que eu sempre dormi pouco, e eu continuo dormindo pouco, mas eu organizei a rotina do sono. E eu acho que isso faz diferença na vida também. Então, essa é uma dica que eu dou. Eu falo, gente, façam bastante esporte. Tem que fazer, não tem como. Eu já estou buscando meu envelhecimento mais saudável, né? Eu sou jovem, tenho que começar a trabalhar agora com isso. Mas organizar a cabeça. E as pessoas, eu tenho muita gente que fala assim, eu faço esporte à noite. Eu não tenho como fazer esporte à noite, eu trabalho com evento, a minha vida social à noite é muito ativa. Mas se você pudesse organizar no período da manhã para fazer uma atividade para você, talvez não seja esporte, talvez seja uma caminhada leve. Para quem morar quem morar em cidade litorânea, né, sentar na frente do mar, você consegue organizar o seu dia e as suas ideias nesse momento. É impressionante, assim. Acontece muito, nem sempre eu estou super afim de fazer esporte, mas acontece muito de eu acordar de manhã, eu moro em apartamento, ir para a varanda para meditar um pouco. Quando eu falo meditar, gente, não precisa ser aquela super, hiper tática de meditação com o aplicativo mais caro do mundo, sabe? Com o Gandhi falando na sua orelha. Eu falo, isso tudo é balela, é você sentar e se conectar e se organizar mentalmente. Isso faz uma diferença na vida, quando as pessoas falavam, eu achava que era conversinha. Não é conversinha. Você organiza e produz melhor. É impressionante. Muito melhor. Você falou de pandemia, né, de ter se reorganizado aí o sono na pandemia. Como foi para o seu segmento passar por esse período longo aí de 2 anos? Diria que a gente está saindo dele, né? Aparentemente dessa vez vamos sair mesmo. Como é que foi? O que vocês fizeram? Como é que vocês se reinventaram? A gente surtou. Essa é a resposta. Não tem outra resposta. As pessoas falam assim, como? Eu me reinventei na pandemia. Né? O pessoal do meu setor de eventos, eu estou falando. Porque o meu setor foi o primeiro a parar e é o único que ainda não voltou 100% e vai demorar para voltar. E vai voltar de formas diferentes, cada lugar, né? Eu estou em Nova York agora, eu fui num evento ontem, eu fiquei chocada que aqui ninguém usa máscara, eu já estou achando isso estranho, porque para mim o normal já é a gente voltou a fazer eventos na Europa ano passado, mas todo mundo de máscara. Olha, quando veio a pandemia, a gente falou, não vai demorar, vão ser 3 meses ali, a gente já vai voltar a trabalhar, e não foi o que aconteceu. Nós somos partes, né, de uma empresa muito grande, são muitos funcionários, então foram feitos várias reorganizações. Na Alemanha foi antecipado,
a aposentadoria de muitos colegas, que me deixa muito triste, porque eu nem consegui me despedir. E foi assim, uma enxurrada. Lá são quase 1.000 funcionários. Então, o governo deixou antecipar essas aposentadorias até para ajudar a empresa. No Brasil, a gente conseguiu manter os funcionários todos se reorganizando. E também a gente tem ali um pouquinho da sorte do câmbio, porque como a gente recebe em euro, a gente conseguiu, e o euro subiu, a gente conseguiu Sim, conseguiu. reorganizar as finanças, né? Mas produtividade, para a gente foi um caos. Todos os clientes brigando ao mesmo tempo, depois todos os clientes retraídos, depois todos os clientes querendo voltar. E aí a gente acreditou que ia voltar e não voltou. Então, no Brasil, eu surtava 30 vezes por dia, eu chorava 30 vezes, e aí eu tinha uma ideia brilhante que no outro dia já não valia de nada. Ai, Malu, que barato. Mas é bom, porque deve ter sido isso mesmo, né? Não tem muito o que fazer, né? As pessoas, e aí, né, os primeiros 6 meses foram desesperadores, porque todo mundo fazia evento virtual, e todo mundo falava que esse era o futuro. E eu falava, gente, não pode ser. Não pode ser, esse não pode ser o futuro, eu só sei fazer isso da vida. E aí as pessoas começaram a ter burnout, as pessoas começaram a se estressar. Eu falei, ufa, meu setor vai voltar, é só ter paciência. Tem uma frase que eu gosto e eu sempre falo, essa questão, né, dos eventos digitais, que todo mundo falou que ia continuar para o resto da vida, tal, tal, tal. Eu falo, gente, evento digital não vai continuar para o resto da vida, porque é a mesma analogia do Tinder. O primeiro contato ele pode ser virtual, mas o ato é físico. Você tem que se encontrar para fazer negócio. Eu concordo, eu acho, eu tava na Adobe quando a pandemia começou. Eu me lembro que a gente tinha um evento gigantesco em março, em Las Vegas, para 70 mil pessoas, e o evento foi cancelado, que era o evento anual da Adobe. Depois, os eventos globais do segmento também foram sendo cancelados, né? SXSW e outros gigantes, né, do segmento de tecnologia, inovação, digital. E a gente caiu para o evento online. Funcionou muito bem uns 2, 3 meses. Para ser honesto, funcionou, porque as pessoas estavam trancadas em casa, né? Então a gente mandava coisas para casa, mandava um vinho, aí chamava uma pessoa para falar do vinho, aí se juntava ali virtualmente e tal. Funcionou bem, assim, durante um período. Mas, assim como o trabalho 100% remoto, na minha opinião, ele também não funciona, né? Para a maioria das pessoas, não quero generalizar, porque tem gente que trabalha muito bem há anos 100% remoto. Eu acho que o evento é a mesma coisa, você tem toda a razão, né? Não tem como você substituir o olho no olho, nessa coisa do encontro, do entretenimento que tem o evento, que tem a feira, né? De encontrar teus amigos. É experiência. Né? A experiência, exatamente. É o que a gente estava falando antes, de atenção dedicada. Você falou uma coisa que eu acredito muito, né? Você falou, quando eu estou no meu papel de pai, eu estou 100% dedicada ao meu papel de pai. Quando a gente está falando de um evento, e aí eu vou pegar no seu gancho de tecnologia a Web Summit. É um evento que eu vou todos os anos em Portugal. Sim. Você perguntou o que eu faço para lazer, né? A Web Summit é meu evento da agenda de lazer, porque eu vou para lá sem agenda. Eu vou sem reunião, eu sento, eu falo, quero absorver tudo que eu posso de tecnologia. É um belíssimo evento. Maravilhoso. Mesmo. E aí a gente aprende muito, né? E aí converso com as startups, é um momento meu muito de lazer. Mas, por exemplo, eu tinha ido no Web Summit em 2019, em 2020 eu participo dele na versão virtual, que as palestras são fantásticas, mas assim, a versão virtual sou eu assistindo a palestra fantástica, a roupa batendo, o Nicolas gritando, o telefone tocando, que é o meu cliente, é a minha prioridade. Quando eu estou em Lisboa, no pavilhão, eu nem pego o celular. Eu estou ali vivendo aquilo. Né? Eu falo, em 2019 eu sentei na primeira fileira do Tony Blair, eu vi a palestra do cara ali, o cara podia cuspir em mim quando ele falava, meu Deus, estou aqui. E aí depois eu assisti no computador, e aí o ano passado eu voltei para o Web Summit em Lisboa, eu estava lá o ano passado, e a experiência ainda foi naquele momento de retomada, né? Então, alguns palestrantes online, alguns palestrantes lá, menos público, mas eu falo que esse ano, em 2022, é o ano da revanche, porque todos os eventos que não aconteceram vão acontecer esse ano. Esse ano a gente vão acontecer esse ano, exatamente. É o que a gente espera, né? Exato. É o que a gente espera. Mas Malu, já está acontecendo, já está acontecendo. Já está acontecendo. A mesma aqui no Brasil, né, que ontem, a gente está gravando, hoje é dia 10 de março, ontem o governo de São Paulo liberou o uso da máscara em locais públicos,
né? Eu acho que a gente está caminhando realmente para uma retomada e lidar com a pandemia, com o Covid, como uma gripe, né, séria, que tem que ser tratada, se manter vacinado, né, continuar tomando algumas precauções, mas realmente eu acho que já deu, assim, né? Com todo mundo que eu converso, o escritório da empresa que eu trabalho, da Gênesis, ele vai reabrir part-time, com parte das pessoas na semana que vem, né? Tá todo mundo feliz com essa possibilidade de reencontrar, de fazer reunião, né? E todo mundo fez, durante essa pandemia, criaram workarounds, criaram formas de dar uma escapada, né? Mas, Malu, para a gente dar um contorno de encerramento na nossa conversa, eu queria falar um pouco do seu podcast, né? Do Maluquice. Adorei esse nome. É muito bom, né? Maluquice. É muito bom, é muito bom. É porque o pessoal fala que eu sou doida, daí eu falo, sou mesmo. E o que é o Maluquice? Do que vocês falam? Então, Onde é que vocês na estão verdade, presentes? assim, né? A gente não tá muito ativo no podcast. Eu me Uhum. comunico muito pelo Instagram. Sou uma pessoa que eu respondo todo mundo no Instagram. Tenho gente que me ajuda, porque é muita gente, mas eu me comunico muito. Eu falo no Instagram, eu converso, eu conto história. E aí, na pandemia, me pediram para fazer um podcast. Muita gente estava pedindo para fazer. Eu fiz alguns episódios. É um projeto que Uhum. ele tá lá ativo, os episódios. Eu preciso voltar a fazer episódios, mas eram reflexões de coisas que estavam acontecendo na pandemia. E eu tenho que me dedicar mais a isso, de verdade, assim. Que Mas eu me legal. comunico muito, muito no Ó, Instagram com as pessoas. volta porque o nome é legal. E eu vi aqui os tópicos que vocês estão abordando também são muito legais. Não, Malu, querida. a gente tem que voltar mesmo, porque as pessoas cobram isso, e eu acho que, eu brinco, né? Eu falo, gente, podcast funciona muito bem no trânsito. Eu tô ali no trânsito, eu tô escutando podcast. Então, agora que o Exatamente trânsito tá isso, eu faço a mesma voltando, coisa. a gente tem que voltar a se comunicar por esses meios. Eu faço a mesma coisa. A única coisa que eu vou pedir para vocês é escutem, não assistam no trânsito, porque não pode. Exatamente. O Malu, puxa, assim, foi uma conversa fantástica, muito bacana. Você é uma pessoa muito divertida, que se comunica muito bem, trouxe muitas coisas legais. Eu estou aqui anotando para a gente depois fazer os cortes e tal. Anotei um monte de coisa. Eu queria novamente te agradecer o seu tempo, particularmente, né? Você está fora do país e ainda assim ter atendido a gente, ter gravado. Esse é um projeto que a gente não tem nenhum cunho de financeiro, a gente não pretende. Se a gente um dia monetizar alguma coisa com ele, a gente já tem projetos para apoiar e tal. Todo mundo está aqui mesmo tentando contribuir na vida das pessoas. Eu acho que tudo que você falou é uma história muito bacana, que trouxe muito insight, né? Eu tenho 30 e poucos anos de carreira, quase o que você tem de idade, exagerando um pouco. Bem exagerado. E eu sempre falo, né, que mesmo eu tendo 30 e poucos anos de carreira, toda conversa eu aprendo alguma coisa que eu não sabia, né? Toda conversa é um ponto de vista que era diferente do meu e que eu começo a refletir a respeito e tal. Então, muito obrigado. Eu queria abrir para as suas considerações finais. Olha, eu queria primeiro agradecer, porque eu também sou dessa mesma opinião que você. Cada conversa que eu tenho com cada pessoa, eu aprendo alguma coisa. Isso é maravilhoso. Eu acho que a troca ela é essencial. Eu vivo da troca, né? Eu falo, gente, o evento, a venda do seu produto e serviço é sempre o final, é um resultado, porque a gente vive da troca, de aprender, de conhecer e de ver. Para deixar uma mensagem final, eu queria, já que a gente está aqui, né, com o intuito de inspirar as pessoas, aproveitando que hoje é dia 10 de março e a gente ainda está no mês da mulher, e de novo, não quero levantar a bandeira feminista, mas as mulheres eu vejo que se cobram mais que os homens, é natural delas. Então, eu queria deixar essa mensagem de se cobrar menos. Cuidem de vocês, e aí, homens e mulheres, cuidem de vocês para depois poder cuidar dos outros. Tenham isso como mantra de vida, que eu prometo. E as pessoas falam assim, Malu, eu não consigo. Eu falo, gente, tenta por 30 dias, põe na agenda, põe no reminder do telefone, vou me cuidar, vou fazer alguma coisa para mim.
Eu prometo que se em 30 dias não mudar a sua vida, volta depois e me xinga. Não tem problema, eu aguento. Mas façam isso, né? Cuidem de vocês primeiro, porque só assim vocês vão conseguir cuidar e se dedicar a outras coisas. É a mensagem que eu acho que eu gosto de passar. Eu passo essa mensagem sempre no Instagram, que é onde eu me comunico Fantástico. mais. E eu gosto Qual que é o seu muito Instagram, disso. Malu? Divulga Malu aqui pra Sevieri, exatamente gente. como tá aqui. Malu Sevieri, tá bom. Eu vou colocar aqui depois também para o pessoal te seguir, para a gente poder curtir aí as coisas que você posta no dia a dia. Malu, obrigado novamente. Sucesso aí em Nova York. Aproveita o friozinho. Um friozinho gostoso. E eu espero que vocês, né, você, Rodrigo, Elise, todo mundo que assista a gente, venham em qualquer um dos nossos eventos. Vai ser um prazer. Eu adoro conhecer as pessoas presencialmente. Vai ser um prazer enorme. A gente em breve, a gente vai inaugurar aqui o estúdio de Experiências Extraordinárias também. Vamos poder receber os nossos convidados e convidadas presencialmente, com toda a segurança e conforto. A gente também vai te convidar para um papo presencial, para a gente falar de alguma outra coisa. Obrigado, Malu. Pessoal, mais uma vez, obrigado por terem assistido a gente até aqui. Ajudem a gente a divulgar esse projeto. Você viu que conversa bacana, muito insight, muito conhecimento, muita história legal, inspiradora que a gente teve com a Malu. Fiquem bem e até o próximo episódio.